O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos por um tempo em silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo que o Senhor nos conceda o seu Espírito para que por ele alcancemos a plena iluminação e compreensão desta palavra e sejamos por esta palavra conduzidos, introduzidos nos mistérios que celebramos. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos percorrendo um caminho conduzidos por Jesus, que através do relato do evangelista Mateus, nos dá a possibilidade de conviver e contemplar a face de Cristo, acompanhar os gestos, as ações de Jesus, e por essa contemplação, por Jesus mesmos, sermos conduzidos na realidade nova do seu reino, que ele começou a pregar há alguns domingos, dizendo: o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo. Estamos aqui, hoje, propriamente na encosta da realidade nova do reino dos céus. A cena que acabamos de ouvir, o início do Sermão da Montanha, é a introdução daqueles que topam, abrem-se à conversão e permitem-se serem conduzidos por Jesus e entronizados no reino dos céus. No seu folheto, o número 11, Evangelho de Mateus, o início do capítulo 5, versículos 1 a 12. Já
convido os irmãos e irmãs a um exercício. Nas 2 próximas semanas, nas 3 próximas semanas, também é de carnaval, nós ficaremos com o conteúdo, com parte do conteúdo, é uma pena. Todos os anos que a gente medita o Evangelho de Mateus, eu fico com pena, porque acho que o que a gente começa a ler hoje deveria ter uma sequência de domingos que a gente pudesse acompanhar todo o discurso de Jesus chamado o Sermão da Montanha. Então, nos próximos 3 domingos, nós estamos com aquilo que Jesus pronunciou no Sermão da Montanha. Eu recomendaria que todos quantos desejam aprofundar mais intimamente na relação com Jesus, que passasse essas 3 semanas lendo e relendo tantas quantas vezes forem possíveis os 3 capítulos do Sermão da Montanha. São 3 longos capítulos com o longo discurso de Jesus sobre a montanha. Ele introduz esse discurso, esse sermão, com uma espécie de índice, que a gente chama de bem-aventuranças. E depois, isso é uma das chaves de leitura do Sermão da Montanha. E depois, ao longo dos 3 capítulos, ele vai explicitando cada uma das bem-aventuranças nas histórias e nos ensinos subsequentes. Hoje é como se a gente pegasse um livro e abrisse-o e fosse ao índice para ver o que tem lá. E a gente abre e tem as 8 bem-aventuranças, conforme a contagem de alguns, para outros 9, para alguns, eu vou ficar com a contagem de Bento XVI, as 8 bem-aventuranças. Vamos lá? É impressionante. E já digo, já previno, especialmente para os pais de crianças na catequese e para as catequistas, não caiam na loucura de pensar que é um texto já conhecido, simples, facinho demais. Não é. Quanto mais nós trazemos em nós a presunção de achá-lo compreensível e acessível, mais desafiador se apresenta o texto. Depois daquela introdução toda nos 4 capítulos, o capítulo 5 é para dizer que Jesus já está constituído e apresentado na função dele, já iniciou uma série de atividades, de ensinos, prodígios, milagres, sinais, já compôs o chamado dos discípulos, já tem uma repercussão da pregação de Jesus que se espalha. A gente pode dizer, pronto, está agora constituído o início da atividade de Jesus, com tudo o que ela emblematicamente significa. E começa assim: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, olha os verbos, leiam. Subiu ao monte e sentou-se. Viu, subiu, sentou-se. 3 verbos. Vê, sobe, senta-se. Aqui já dá pano para manga. A primeira realidade é, Jesus vê as multidões. Não é o olhar de qualquer um. É o olhar de Cristo sobre as multidões. Difere de tudo que a sociologia, a antropologia, a psicologia, as muitas ciências trazem como relato e definição sobre a pessoa humana e sobre as multidões. Aqui é um olhar que nós precisamos mergulhar, a partir de Cristo, olhar as multidões. E com Jesus, subir ao monte para enxergar todas as multidões, para que nenhuma escape ao nosso olhar, como não escapa ao olhar de Cristo. Mas ele não sobe e não estabelece um olhar comum. Ele senta-se. Ele senta-se, lá vai os elementos da catequese. Ele senta-se na cátedra de Moisés.
ele é agora o novo Moisés. Se Moisés, vendo a multidão que estava na escravidão, que ele com todo vigor animou e tirou da escravidão e agora está no deserto, e a multidão debanda-se em desordem, e Moisés sobe o monte para pedir a Deus uma mediação, me ajude, crie para mim um protocolo de norma, de regra, porque é uma multidão desenfreada que eu não estou dando conta de coordenar. E Deus apresenta o protocolo legal, os 10 mandamentos, as suas tábuas. Jesus também vê a multidão, sobe ao monte, senta, e ele vai apresentar as suas tábuas. Moisés desceu com as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Jesus não desce com tábuas, mas apresenta um elemento muito interessante. E aqui para a catequese está a chave da virada. Os 10 mandamentos constituem regras fundamentais para a constituição e identidade do povo judeu, do povo da aliança. Mas com o passar do tempo, a lei se tornou um peso, a lei se tornou razão de escravidão. Paulo vai dizer que a lei mata, que é preciso libertar-se do modo de entender a religião como norma. Por quê? Porque lei é regra do mínimo. A lei nivela, o mínimo que todos têm que fazer é não matar, não roubar, não cometer adultério, não. É mínimo. Mas um pai que educa o filho apenas no horizonte do mínimo é uma tragédia como pai. E não apresenta um horizonte à altura do que a vida de um filho tem como projeção para a realização. Então, se o Antigo Testamento foi encrustando-se, calcificando-se, atrofiando-se na norma, na regra, no rito, na disciplina do culto no templo, no rigor do cumprimento da lei, Jesus como que entra no ambiente da lei e rasga janelas e horizontes para dizer, essa lei, essa norma, não é para fazer vocês se emborcarem, se dobrarem assim. Essa lei é para vocês erguerem-se. E aqui entra propriamente a teologia da graça. Nós vamos precisar dela, a teologia da graça. Jesus não cancela a norma, ele a supera. É diferente. Ele não cancela, ele supera a norma. E a teologia da graça é bem isso. A teologia da graça não dispensa a lei, mas supera a lei. Pobre e coitado de alguém que se torna cristão e sai caçando manuais de pregadores e de santos e de líderes da religião dos tempos antigos, as regrinhas que cada santo, que cada místico, que cada religioso, que cada pregador apresentou. Pobre de quem atrofia sua busca na relação com Deus, apenas mediado pelas regrinhas, pelas normas, pelos protocolos, e não é alcançado pelo horizonte do eterno que a palavra de Deus aponta. Então, já dizendo, a partir de hoje, diz Bento, é um absurdo que alguém procure a confissão, e aqui para a catequese, que nós ainda não demos conta de resolver o problema da catequese com o sacramento da confissão. Quando as meninas e meninos vão se confessar para receber os sacramentos, nós
não demos conta de ajudar os meninos e meninas a alcançarem o horizonte da graça. Bento diz que, a partir de agora, alguém que vai se confessar citando os 10 mandamentos, o que eu fiz, o que eu não fiz, diz Bento, é pouco. A gente precisa de muito mais que os 10 mandamentos, a gente precisa do horizonte das bem-aventuranças. Então, inclua a partir de hoje no seu exame de consciência as bem-aventuranças. Não fique só no não pode, no é proibido, mas alcança-lhe o Senhor um horizonte mais alto. Vamos lá? Jesus sobe, vê, sobe, senta-se. Olhe para a cruz. Bento XVI diz que a cátedra de Moisés que Jesus sobe é por excelência o Monte Calvário. O trono que ele senta é a cruz. E tão somente a partir do Monte Calvário e do trono da cruz é que alguém compreenderá os traços que ele apresenta agora das bem-aventuranças. É o mistério da cruz de Cristo que vai dizer-nos em que consiste esta lista que ele apresenta. Tomemos. Começou, os discípulos se aproximaram-se. Quer dizer, Jesus já tinha constituído os grupos dos discípulos. E Jesus começou a ensiná-los. Brada a igreja, bem-aventurados os pobres em espírito. Vai, igreja. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E 8º, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Continuem. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. As tábuas da lei davam acesso à terra prometida. Não foi? As bem-aventuranças dão acesso ao reino dos céus. Tem diferença? Tem diferença? Tem diferença. As tábuas da lei de Moisés introduziam o povo nas promessas materiais, das conquistas do reino de Davi. As tábuas das bem-aventuranças dão-nos alegria, exultação, recompensa nos céus. Então, primeiro, Jesus diz que tudo que Moisés fez até agora, e olha que Moisés fez muito, ao longo desses 2000 anos de história do Antigo Testamento, das promessas e bênçãos das coisas materiais do Antigo Testamento, Jesus agora ergue o olhar de todo mundo e diz: projetem a visão de vocês para uma realidade infinitamente maior do que todas as riquezas, bênçãos e reinos daqui. É a terceira tentação que Satanás apresenta para Jesus. A primeira transforma a pedra em pão, a segunda pula lá de cima que o anjo vai segurar. A terceira, Satanás leva Jesus num monte bem alto e mostra os reinos do mundo e sua glória. E diz: se te prostrares em adoração, tudo isso será teu. Jesus agora eleva o olhar e diz que os reinos deste mundo para nós é pouco.
que nós somos mulheres e homens destinados a uma realidade que supera tudo isto. E que porque supera tudo isso, nossa vida precisa tornar-se uma contradição cristã diante dos reinos e das glórias deste mundo. É o que Paulo vai falar, que Deus escolheu o que o mundo considera estúpido para confundir os sábios, o que o mundo considera fraco para confundir o forte, o que o mundo considera sem importância e desprezado, sem nenhuma valentia, para mostrar, Deus escolheu para mostrar a inutilidade do que é considerado importante. A vida cristã deve ser um ato, não para poucos místicos, não para poucos grandes aventureiros da fé, como São Francisco de Assis, como Teresa de Ávila, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como santos e místicos despojados dos bens e das glórias deste mundo. Mas todo cristão, toda cristã precisa ser um aventureiro da nova janela que Cristo abre para a contemplação das coisas de Deus. A primeira bem-aventurança, de certo modo, ela é já a antecipação de todas as outras. Se a gente compreender bem a primeira, todas as outras distendem sem nenhuma tensão. Bem-aventurados os pobres em espírito. Alguns teólogos faziam crítica porque Lucas descreve o Sermão da Montanha, não é como o Sermão da Montanha, mas Lucas é Sermão da Planície, porque a multidão está na planície. E Lucas apresenta apenas 4 bem-aventuranças e 4 ais, ai de vós. Para cada bem-aventurado, ais, os ais. E alguns estudiosos dizem que Mateus espiritualizou demais a linguagem, pobres em espírito. Bento XVI diz que não, que Mateus, ao contrário, foi ao extremo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre, além de despojado de bens materiais, é o esvaziado de si. E aqui, a partir daqui, nós precisamos da cruz. A teologia paulina, a teologia da kenosis, do esvaziamento de si. Jesus Cristo, existindo em condição divina, Filipenses, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, se fazendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele é por excelência o pobre em espírito. Ele é por excelência o pobre que fora despojado da sua condição divina e agora também despojado de sua dignidade humana, nu, coroado de espinhos para que não pense as coisas de Deus, pregadas as mãos para que não faça as coisas de Deus, pregados os pés para que não caminhe nos caminhos da vontade de Deus. E, antes de sua morte, ele clama, tenho sede, depois diz ao Pai, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, diz o evangelista, e expirando, entregou-se. Ele é o pobre de espírito, porque entregou tudo, e não dependeu absolutamente de nenhum bem, nem do próprio corpo e nem do próprio espírito, mas despojou-se todo e absolutamente tudo nele, nas mãos do Pai. É Ele por excelência, portanto, para você entender o convite de Jesus para ser pobre em espírito, você precisa escutar e olhar para Ele, particularmente para Ele pregado na cruz.
Mas para ele, em toda a sua missão, em todas as suas atividades neste mundo, é ele, por excelência, o pobre. O pobre, também de espírito, despojado. Pobre na Bíblia significa aquele que depende totalmente de Deus, que não conta com recurso algum de ninguém. O livro do profeta Naum descreve um doente, acamado, que vive sozinho numa cabana e não tem parente, familiar, ninguém. E ele vai atrofiando no leito de morte, aguardando a hora da sua morte. Mas aquele doente, nas altas madrugadas da solidão, daquele calor mais desconfortável da Palestina, no tempo do verão, aquele doente sente, numa certa altura, Deus que chega nele, empurra-o para um lado e afofa o colchão onde ele deita e o vira. O doente diz para Deus: o Senhor não me curou minhas enfermidades, mas o Senhor aliviou o meu tormento. Eu tenho pena de quem não conhece isso. Tão bonito isso. Tem hora que o sofrimento da gente não vai ser corrigido não, mas o Senhor vai ter uma presença de delicadeza, de enfermeira, de enfermeiro, virando-te, afofando o teu colchão e dizendo: agora deita aí, espere a sua morte com menos tormento. O pobre em espírito é aquele que depende totalmente de Deus. A partir dessa dependência total de Deus, o resto. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aflitos são chamados também os que choram. Bem-aventurados os que choram. Bento XVI diz que se te facilita para a meditação, é bom entender como aflitos que serão consolados a aflição dos magos inquietos que vieram do Oriente e procuram e desejam contemplar a face daquele que eles querem adorá-lo, e buscam e erram o caminho e retomam o caminho de novo, mas não sossegam enquanto não chegam na gruta de Belém. Entram, veem, ajoelham-se e o adoram. Aflito é aquele que não sossega então, enquanto não fixa o olhar de adoração na face daquele que está presente no meio de nós, para ser presença das coisas do reino, diz Bento. Bem-aventurados os mansos, que Bento traduz também por simples ou humilde. Mansos os que não empregam nenhum tipo de ação violenta, nem arma, nem gestos, nem olhar arrogante, nem coração carrancudo, nem queixo duro. Os mansos são aqueles que não empregam o uso de nenhum tipo de sentimento, pensamento, ação ou instrumento de violência. Possuem a terra. Bento vai recordar duas cenas nas Sagradas Escrituras que nos ajudam a contemplar Jesus como o aflito e o manso. Aflito: não sossegarei enquanto não tiver pago o preço para o resgate e a salvação de todos. O manso, aquele que vai passar por todos os percalços do caminho do Calvário, vai cair 3 vezes, coroado de espinhos, com a cruz nos ombros, vai se levantar e vai subir, levando no próprio ombro o instrumento do seu sacrifício, a cruz. Ele é por excelência o manso. Olhar para Jesus é o modo de contemplar as bem-aventuranças. Mas diz Bento, lancemos um olhar à frente em Mateus 11:29.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lance um olhar lá atrás, profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Eis que teu rei vem a ti, manso, montado num jumento, num potro, um filho de jumenta, diz Bento. O jumento era o animal de tração para o trabalho, para carregar cargas, para o pobre, o simples ou humilde da Ásia Menor, da Mesopotâmia e daquele território todo ali da Palestina. São pessoas que vivem na aldeia, na maioria idosos, que tendo uma família para cuidar, acham uma encosta nas montanhas, que ninguém dá nada por elas, ou na beira das estradas, fazem um cercadinho e plantam algumas coisas, e todos os dias, o ano inteiro, vai com o jumentinho para trabalhar aquela terra que nem sua é, cultiva, e todos os dias, com alegria, dando um trato para o próprio jumento que colhe daquela encosta, ele leva no alforje do jumento o trato para a sua família e para compartilhar com aqueles que precisam. Jesus toma sobre si a personificação do pobre, o homem da aldeia que acha numa encosta de terra que nem sua é, o manso por excelência que possui a terra. Ele não tem em cartório nenhum, título de patrimônio, em banco master nenhum, reservas milionárias das igrejas, do tráfico ou de todos os tipos de especulação financeira, das poderosas promessas dos deuses da idolatria moderna. O manso possui a terra porque ele não vive da trama maculada da presunção interesseira, mas é um despojado que se encosta nas encostas das montanhas para plantar o seu trato. Por isso possuem a terra. Os mansos possuirão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Se você é daquelas pessoas que está sempre insatisfeito, sempre descontente, sentindo um vazio que não te preenche, já conquistou tudo que você conquistou, já adquiriu tudo que você adquiriu, mas nas madrugadas, ou nos períodos de solidão, de dia ou de noite, sente povoar sua mente um vazio de insaciedade permanente. Diz Bento, falta-te ter fome e sede de justiça para ser saciado. Mas diz Bento, cuidado, fome e sede de justiça não é fome e sede de ideologia, de fazer o mundo ficar como eu acho que tem que ficar. Fome e sede de justiça não é fome e sede de vingança, eliminar todo mundo que pensa diferente de mim, de ódio. Fome e sede de justiça, diz Bento, duas coisas. Primeiro, justiça da fé. Em que consiste a justiça da fé? Bento 16, em fazer a vontade do Pai e só da vontade do Pai depender, mais nada. Essa é a justiça da fé. Lá no versículo 10, volta o tema da justiça. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. De novo Bento vai retomar. Cuidado, não é da justiça segundo o tribunal que você montou em sua cabeça, ou em sua bancada ideológica, em sua bolha ideológica de esquerda ou de direita, ou do diacho que for, e que faz você pensar que, eliminando a justiça da ciência jurídica e dos tribunais que existem, e montando o seu tribunal de apelação como você pensa, o mundo vai resolver. Diz Bento, não. Diz Bento,
a justiça, os perseguidos por causa da justiça, são os perseguidos por causa da justiça da cruz. A justiça da cruz, os dois braços da cruz. De cá foi pondo os nossos pecados e de cá o peso. Os nossos pecados foram tantos que não havia nenhuma força de peso gravitacional capaz de erguê-los. Ele subiu à cruz e diz: com o meu coração, com o meu pensamento de amor, com que amo tudo que com o Pai e o Espírito criei, eu dou a sentença de aliviar o peso desses pecados. Diz Bento: os perseguidos por causa da justiça, os que têm fome e sede de justiça, têm fome e sede de justiça, são perseguidos por causa da justiça da cruz. A justiça do mundo é: eu vou lutar até o dia que me devolvam o que por direito é meu. Ou, se você é mais herói, eu vou lutar até dar a você o que por direito é seu. Essa é a justiça da ciência jurídica. Bento diz: a justiça da cruz é: eu não vou lutar porque jamais ganharia essa causa. A justiça da cruz é: eu pago o preço que for, que você jamais poderá pagar, para dar a você o que por direito você nunca mais poderia ter. Essa é a justiça de Cristo, essa é a justiça da cruz, essa é a justiça de Deus. Reage, igreja, vai, igreja, brada, igreja. Nem as armas da bancada da bala e nem o martelo e a foice comunista ou dos movimentos de invasão de bens e propriedades são capazes de alcançar essa justiça. Nem a bala, nem a foice e o martelo, mas somente a cruz de Cristo alcança essa justiça. Por isso, bem-aventurados os misericordiosos. Entre os que têm fome e sede de justiça e os perseguidos por causa da justiça, tem 3 sentenças, diz Bento: misericordiosos, puros de coração e que promovem a paz. Diz Bento: esse é o recheio da justiça, porque no versículo 6 tem os que têm fome e sede de justiça, no versículo 10 tem os que são perseguidos por causa da justiça, mas nos versículos 7, 8 e 9 tem misericordiosos, puros de coração e promovem a paz. Este é o recheio da justiça das coisas do reino. Entendeu, minha gente? Tem diferença, minha gente? Aqui precisa de inteligência, precisa de lógica, precisa de filosofia. Senão não alcança não. Se for só com a tabuadazinha da lógica, do raciocínio mastigado, dos grupinhos de WhatsApp que já dão para você a notícia mastigada, interpretada e a solução, e prometendo o próximo vídeo para você continuar asno da corrente da bolha ideológica, aquela não vai te dar nunca a visão do horizonte das bem-aventuranças. Aquela, quanto mais você assiste os réuzinhos de lá, mais para baixo a sua cabeça fica. Aqui, essa justiça das bem-aventuranças, quanto mais você instrui-se, contempla, adere a ela, mais altivo, altaneiro, belo, flutuante para as coisas do reino você será. Amém, igreja? Reage, igreja. Erga-se à altura das coisas do reino. Repito, quem transforma a fé cristã em cumprimento de norma, regra, protocolo e rigores rituais normativos, atrofia-se na norma e na regra. A norma e a regra existem para o cristão para serem superadas e não dispensadas. É tão insana a mente de uma pessoa que dispensa a norma,
tanto quanto o que se submete à norma, ao ponto de Paulo dizer que a norma mata. A norma, pela norma, ela mata igualzinho quem não obedece norma nenhuma. É preciso do Espírito que vivifica todas as coisas. Por isso, as 3 bem-aventuranças entre os censos de justiça: misericordiosos. Olha para o outro que está na miséria e envolve com as cordas do seu coração a miséria do outro e cuida dele, o bom samaritano. Os puros de coração veem Deus. O órgão com o qual o homem pode ver Deus é o coração. Bento XVI, livro Jesus de Nazaré, página 93. Você passa a ver com o coração quando, escutando Cristo, você entra no pensamento de Cristo e, por Cristo, com Cristo e em Cristo, você experimenta a quinosis, você desce para ver, porque Jesus viu e subiu, e nós não subimos para ver, diz Bento, nós precisamos descer para ver a verdade de quem nós somos, de quem eu sou, de quem somos, para chegar à plena consciência de qual é a misericórdia que nós precisamos. A pureza de coração faz-nos descer, diz Bento, faz-nos descer para ver Deus onde ninguém mais enxerga. Os puros de coração veem Deus, porque descem à realidade dos outros. E Bento aqui se recorda dos grandes santos que trabalharam cuidando dos pobres mendigos e o lixo da sociedade, as mães solteiras, as crianças órfãos, os presidiários, que você pode contemplá-los no Salmo. Vem rapidamente no Salmo 45. Olha a lista dos lascados que você precisa ser puro de coração para enxergar Deus neles. O Senhor é fiel para sempre. Você vê nos carros escrito Deus é fiel. E este Deus é fiel não está falando de outra coisa a não ser de dízimo. Seja fiel no dízimo que Deus vai ser fiel a você. Besteira, asneira. O Senhor é fiel. Faz justiça ao oprimido, dá alimento ao faminto, liberta o cativo, abre os olhos dos cegos, faz erguer-se o caído, ama o que é justo, protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão. Essa é a fidelidade de Deus. Olhar para aquilo que para o mundo é vão, inútil, lixo, e dizer, tem coisa minha nesse lixo aqui, eu quero cuidar. Amém, igreja? Reage, igreja. Vai, igreja. Os puros de coração veem Deus. Nós achamos que quanto mais contaminados de informação nós somos, quanto mais por dentro da podridão dos outros, de preferência, das outras correntes ideológicas. Eu às vezes escuto irmãos de dentro das correntes ideológicas mais de esquerda ou mais de direita, e eles trabalham com a capacidade, com um refino de inteligência, para mergulhar na podridão da outra corrente. Eu penso, se ele usasse 1% para mergulhar nas contradições da própria ideologia que ele defende, não sobraria 1%. Estão me entendendo? Inteligência não é para saber o quanto o outro não vale nada. Inteligência é para saber identificar o que não vale nada em tudo, inclusive em mim, e principalmente em mim, e naquilo que eu represento, naquilo que eu penso. Os puros de coração veem Deus. Os que promovem a paz são chamados filhos de Deus.
os que são perseguidos por causa da justiça, a terceira sentença da justiça. São perseguidos porque vivem da fé, vivem da palavra, e não das armas e não da violência. Por isso são perseguidos e são bem-aventurados. Não se apoiam nas forças, senão na palavra, na escuta de Deus e na consciência absoluta que só Deus é. Irmãs, irmãos, olhar para a cruz, olhe para a cruz. É Ele o pobre, despojou-se de tudo. É Ele o aflito, que não silenciou enquanto não pagou o último preço de nossa salvação. É Ele o manso, que percorreu só o caminho do bem e foi obrigado e empurrado a subir ao Calvário, carregando o próprio lenho de sua morte. É Ele o faminto e sedento da justiça, dar-nos o que por direito tínhamos perdido e jamais daríamos conta de pagar tribunais que agora nós estamos descobrindo coisas mais pavorosas. Pagar por escritórios caríssimos que têm parentes de ministros que ajudam as coisas lá na frente. Essa nós não sabíamos que fosse tão sofisticada. Impressionante. É Ele o que tem fome e sede de justiça. É Ele que nos envolve nossa miséria com as fibras do seu coração. É Ele o puro de coração. É Ele o promotor da paz, que garante o preço da nossa paz. Profeta Isaías 53, por suas feridas somos curados. Pelo seu sofrimento pagou o preço de nossa paz. É Ele o perseguido, injuriado, caluniado, maltratado e enfrentou todo tipo de mal por causa da honra do nome de Deus. Bento diz que quando a gente alcança a contemplação de Jesus como bem-aventurado, a gente olha para a gente e diz: eu preciso como cristã, como cristão, trazer em mim as feições de bem-aventurado. A gente olha para a igreja e a igreja só é a igreja de Cristo se ela traz nela as feições de bem-aventurada. Ela precisa ser pobre, aflita, mansa, sedenta de justiça, misericordiosa, pura de coração, promover a paz, aceitar perseguição e injúria por causa do nome de Jesus. As bem-aventuranças dão-nos Deus, apresentam-nos o retrato, a fisionomia de Cristo, apresentam a fisionomia do cristão e a fisionomia da Santa Igreja. Olhe para a cruz. Contemple a cruz. Erguendo os olhos, diz Bento XVI, erguendo os olhos. Isto quer dizer duas coisas. O sermão da montanha dirige-se a todos, à vastidão do mundo, presente e futuro, mas ele exige discipulado, e só pode ser verdadeiramente entendido e vivido seguindo-se Jesus, caminhando-se com Jesus, até às últimas consequências, para carregar no coração e cantarolar a alegria de ser bem-aventurado, como São Francisco de Assis, trazendo no seu corpo as chagas de Cristo, as feridas dos leprosos que ele beijou, e cantarolando os louvores de um Deus que me ama, porque me ama. Assim, olhe para a cruz, não olhe para mim não. Contemple a cruz, que eu termino com uma ideia extraordinária.
formidável que me encantou profundamente. Ser pobre, ser bem-aventurado, significa se despojar-se. É a extrema humildade. Foi para Cristo e o é para a liberdade de todo cristão, para a liberdade da missão. Em última análise, como com a fiança em Deus, confiando só em Deus, que cuida não apenas das flores do campo, mas também dos seus filhos, dos homens, da igreja, para que sejamos nós todos portadores de uma palavra que não responde aos sistemas deste mundo, mas apenas buscamos congregar como povo de Deus na escuta da palavra, para não sermos roubados, aniquilados em nossa própria ilusão com as grandezas deste mundo. Olhe para a cruz. Ele é o manso. Este seu ser pelo qual ele está em contraste com os grandes reis do mundo, pregado na cruz, escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, torna-se visível no fato de que ele entrou em Jerusalém montado no jumento, a cavalgadura dos pobres, que é o oposto dos carros de guerra, que ele põe em desuso, cancelando o uso das armas em nome de Deus. Ele inaugura os que têm o nome de Deus como emblema para a construção da reconciliação, do perdão e da paz. Olhe para a cruz. Quando Jesus pôde sentar no monte, erguer os olhos e proclamar as bem-aventuranças, ele convida Israel, que um dia ganhou a terra para adorar Deus, deixou de adorar Deus e foi despejado como escravos na Babilônia, e depois dispersos e espalhados pelo mundo, para que agora os judeus pudessem espalhar como a igreja espalha por todo o mundo os lugares de adoração. Assim, nós, olhando para a cruz e saindo de diante da cruz para sermos bem-aventurados, realizamos o sentido da criação de Deus. Deus realizou a obra da criação deste mundo, conforme o livro do Gênesis. Ele quis criar um espaço de trabalho, de repouso e de adoração. Os bem-aventurados, além de descobrir a face de Deus, descobrem a própria face, descobrem a face da igreja e descobrem a razão da criação. Ela é lugar para o trabalho, para a liberdade, para a conquista do sustento, para criar espaços de convivência e gratuidade e para a adoração. Esta é a finalidade última da criação. Portanto, hoje, agora, você olha para a cruz e pede de Jesus a graça de ser uma bem-aventurada, um bem-aventurado que vai cuidar de você, que vai cuidar do cristão e de todos os homens e mulheres da terra, que vai cuidar da criação, porque tudo que Ele realizou é para que nós sejamos adoradoras, adoradores do Deus único, em todos os cantos da terra, com todos os povos, culturas, raças e línguas da terra. Olhando para a cruz, vá fechando os seus olhos devagar, incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e dirija a Jesus
o seu diálogo, a sua resposta de bem-aventurada, de bem-aventurado que você topa, que você aceita percorrer este caminho. Fale com Ele, abra-se a Ele, aceite a aventura que Ele te propõe. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Vamos cantar? E minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, para te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar. para te louvar. Batiza-me, Batiza-me, Senhor Jesus. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Vamos cantar com Jesus, erguendo os olhos, cantando. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Todos de pé, elevando as mãos para a cruz. Erga-se Para te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor. Estenda sua mão aqui para a cruz, deixa o folheto no banco e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente que hoje o Senhor o Senhor me convidou me convidou a ser um aventureiro a ser um aventureiro das coisas do reino. das coisas do reino. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu aceito, Eu aceito. eu topo, Eu topo. eu vou viver Eu vou viver o caminho desta aventura, o caminho desta aventura, porque a sua mão porque a sua mão vai me conduzir. vai me conduzir. Eu creio firmemente Eu creio firmemente que serei um bem-aventurado que serei a bem-aventurada das coisas do reino. das coisas do reino. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça o seu louvor, seu agradecimento ao Senhor, pelo dom precioso da vida, pela bênção de ser uma aventureira, um aventureiro das coisas do reino. Agradeça este caminho que você vai percorrer. Louve o Senhor, bendiga o Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. E manifeste esta alegria de ser bem-aventurada, bem-aventurado, dirigindo ao quem está do seu lado, saudando, desejando a paz, construindo a paz. Saudai-vos. Para te adorar, para te louvar, alegra-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, alegra-me, Senhor Jesus. Vamos terminar com uma salva de palmas para Jesus. Brada, reage, firma. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. Amém.